Salve guerreiro, professor Heitor Ferreira aqui do canal Pergunta pro Heitor, iniciando com você mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia helenística. Guerreiro, para a gente iniciar os trabalhos, primeiramente se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilha com a geral, bate um print agora aqui, ó, e marca lá, @Pergunta pro Heitor, quero ver você estudando. E agora bora pra aula, roda a vinheta! Já que você ficou comigo para mais essa aula, vamos de filosofia helenística. Primeiramente, quando eu penso em filosofia helenística, eu tenho que compreender o processo de fusão cultural existente entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Ponto 2. Eu preciso entender que ocorre a valorização cultural grega. Então, mesmo com o crescimento do Império Macedônio, as relações culturais da Grécia acabam tendo maior projeção. E o terceiro ponto, o florescimento intelectual. Ao longo das 4 correntes, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo, nós teremos uma grande evolução intelectual para a humanidade. Sabendo rapidamente desse processo de introdução do helenismo e da sua grande valorização juntamente à ascensão do Império Macedônio até a ascensão do Império Romano, tá? Então, essa cultura helenística, ela vai começar a perder projeção quando Roma assume ali a grande projeção imperial dentro da fase final da República. Aí nós temos que começar a compreender alguns elementos demarcatórios. Dentro da filosofia do epicurismo, eu tenho o Epicuro como líder, como mentor, como grande mestre desta corrente. A corrente epicurista, ela busca a felicidade e a realização pessoal. Ah, legal, professor. O que isso significa? Dentro do epicurismo, nós teremos a valorização dos prazeres. Os prazeres, os sentimentos, as vontades individuais ganham força e projeção dentro do epicurismo. Professor, por que isso acontece? Epicuro vai dizer que o indivíduo precisa de felicidade, o indivíduo precisa de realizações, o indivíduo precisa que os sentimentos aflorem em busca das suas satisfações. Pô, legal. O epicurismo, então, o sentimento está à flor da pele, e as vontades, os prazeres não serão limitados. Então, dentro da corrente epicurista, nós teremos a ausência de limitação de prazeres. Então, se faz bem para mim, eu devo realizar. É uma corrente um tanto quanto liberal, né? Ah, legal, professor. E o estoicismo de Zenão? Qual é a grande perspectiva? O estoicismo de Zenão, ele vai negar esta ideia de sentimento e esta busca por prazeres aleatórios. Para o estoicismo, era preciso viver de acordo com a natureza. Ah, como assim? As leis da natureza são as que regem o indivíduo. Dentro da teoria estoica, o homem busca a origem, o homem busca entender o universo, o cosmo. Olha que interessante. O pensamento estoicista traz a seguinte alusão: somos todos partes da natureza e nada existe fora dela. Então, tudo que acontece dentro da nossa vida, dentro da nossa existência, acontece porque está previamente registrado, está previamente prescrito nas leis básicas da natureza. E aí, nós temos dentro dessa filosofia estoicista uma ideia que é simples e que está desatrelada de prazer e está atrelada a coisas que irão e devem acontecer. Vamos dar um exemplo bem metódico. Em tempos de pandemia, coronavírus, 2020, estamos em maio, né? Hoje, para ser exato, é dia 29. Aí nós olhamos para esta ideia de natureza, e aí eu falo assim, a morte nos assusta. A morte assusta todos, ninguém está pronto para a morte. Dentro do estoicismo,
A morte é algo natural. Ah, seu pai morreu, legal. Eu não vou chorar, eu não vou demonstrar aquele sentimento, eu não vou ter isso. Por quê? Porque a morte é um acontecimento natural que vai chegar para todos, é a única certeza. E os estoicos têm isso em mente. O indivíduo nasce, vive e morre. É um ciclo. Ah, que legal. Então quer dizer que eles conseguem conviver tranquilamente com elementos como a morte? Sim. Mas aí isso acontece por quê? Porque eles dedicam a sua vida a respeitar e a ter como fundamentação os acordos e a existência de elementos da natureza. Então, as leis da natureza irão reger toda a sociedade nesta perspectiva estoicista. Pô, legal, professor. Já foi, então, o epicurismo e o estoicismo, vamos chegar ao ceticismo. Pio, com a ideia ceticista, vai dizer que não é possível encontrar uma verdade absoluta. O cético duvida de tudo, refuta de todas as coisas, tem como primazia uma inquietação maior. O ceticismo ainda hoje existe? Sim, em larga escala. Pessoas que questionam tudo e todas as coisas, que usam a ideia da refutação, que usam a ideia de uma dúvida metódica consistente, que usa a ideia de duvidar para buscar algo a mais, está presente. A corrente cética traz como primazia refutar a organização, refutar a ordem, refutar as tendências, refutar os estereótipos e os paradigmas que existiam nesta civilização. Ah, então quer dizer que Pio, quando nasce com o ceticismo, ele quer refutar a estrutura do pensamento grego dentro do helenismo? Sim. Ele quer refutar as verdades absolutas? Sim. Ele quer construir uma nova perspectiva dentro da sociedade. E aí a gente chega na última escola, o cinismo. Diógenes, apelidado de o cão, Diógenes rejeita os valores mundanos e opta por uma vida simples, 100% simples. Professor, Diógenes ele é importante? Muito. Diógenes, ele vinha de família rica, mas ele se opunha ao governo grego, ele se opunha à divisão social, ele se opunha à propriedade privada, ele se opunha às desigualdades, ele se opunha a preconceitos. Para Diógenes, o indivíduo precisava ter uma vida simples para atingir a plenitude. Diógenes vai abandonar a riqueza da família para morar na praça, em um barril com os cães, comendo o que a população dava a ele. Mas Diógenes era extremamente inteligente. Certa vez, Diógenes estava no seu barril, e aí tem uma analogia interessante, você já estudou muito Diógenes vendo Chaves na televisão? Chaves foi inspirado em Diógenes, tá? Aquela série do Chaves, a inspiração do artista principal do autor Chaves é em Diógenes. Alexandre, o grande conquistador da Macedônia, conhecido como Alexandre o Grande, certa vez parou de frente a Diógenes e disse a ele: diga-me o que você quer. Ele disse: saia da frente do meu sol. Alexandre queria que ele fosse seu mestre. Diógenes não teve interesse. Alexandre queria dar o mundo a ele. Diógenes não quis. Ah, mas por quê? Porque Diógenes opta por uma vida simples, desapegado de bens materiais. Ele queria apenas dialogar de forma aleatória, construir conhecimento com todos que passavam à sua volta e estavam aptos ao diálogo. Olha que interessante. E aí nós temos a corrente do cinismo. Beleza, galera? Fechamos aqui mais uma aula filosofia helenística. Vimos então o epicurismo com a busca e a valorização dos prazeres, o estoicismo, seguindo as doutrinações e a organização por vias da natureza, o ceticismo com a negação e o cinismo com as refutações à vida mundana e uma nova perspectiva ancorada na simplicidade. Espero ter contribuído um pouquinho. Aguardo você numa próxima aula. Bons estudos e